Oi, som. Graça e paz, igreja. Boa tarde para todos nesse fim de tarde, início de noite. Estamos aqui em mais um domingo para celebrar ao nosso Deus, nosso bom e maravilhoso Senhor. A partir de agora, dando início ao culto presencial e também online, né? Eu já quero dar também as boas-vindas para você que nos assiste através de nossa rede social, do nosso canal aí no Facebook, da PIB de Timbaúba. Sejam todos bem-vindos. Vocês também estão convidados a participar desse momento abençoador, que é o culto memorial da Ceia do Senhor. Inclusive, você que está em casa, você também pode sim preparar a sua mesa. Pega aí os ingredientes, os elementos que fazem parte da Ceia do Senhor, algo que represente o sangue de Cristo, algo que represente a carne, o pão, o suco, o vinho, enfim. Fique aí juntamente conosco para celebrar esse momento maravilhoso. Eu vou dar início ao nosso culto aqui fazendo uma oração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus para tudo que vai acontecer aqui nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, reunidos aqui na Tua casa, no templo, em comunidade, juntamente com os irmãos. Há aqueles também que estão nos acompanhando em casa, através das redes sociais, através da internet. E nós estamos aqui, ó Pai, somente com um propósito, que é te adorar, Senhor, é declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é forte, que o Senhor é o Todo-Poderoso, render graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor é um Deus que não falha, Tu és um Deus que tem cuidado de tudo, está no controle de tudo, nunca perdeu o controle. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu és o nosso Deus. E a nossa alma aqui, bendizer o Teu nome, Senhor. Declaramos, meu Pai, nessa noite, que o Senhor é santo e que não há um Deus igual a Ti. Tu és o Deus único, todo-poderoso, aquele que para o vento, que para a tempestade, aquele que opera milagres, aquele, Senhor, que salva o pecador, aquele que, ó Pai, nos oferece a graça, esse presente maravilhoso, qual nós não merecíamos, mas através da graça, um favor imerecido, nós podemos alcançar a salvação no único caminho que existe. A Tua palavra diz que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for através de Ti. É através de Jesus Cristo, é através da palavra de Deus que nós encontramos, ó Pai, a salvação, a orientação, e a Tua palavra tem poder. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que possa guiar esse culto, tudo que vai acontecer aqui, o momento de louvor, o momento da palavra, a ceia memorial, toda essa programação, Senhor, está em Tuas mãos, é para Ti, porque tudo aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja conosco, Senhor, fala conosco nesse fim de tarde, abençoa, meu Pai, esse momento, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero convidar a irmã Raíla para estar trazendo aqui um momento de louvor. Graças a Deus, amém, irmãos. Vou louvar aqui um hino conhecido pelos irmãos, toda a igreja canta também juntos.
Amém. Vamos fazer agora uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Desculpa, é 2 Timóteo, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Quem for encontrando, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. A gente vai fazer essa leitura bíblica, na verdade 2 leituras. São 2 pequenos textos. A gente vai ler primeiro esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Aí na sequência, a gente vai ler Hebreus 4:12, certo? Hebreus é bem próximo aí de Timóteo, então a gente vai fazer essas 2 leituras. Vamos começar por 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Vou repetir o versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Você vai passar 2 Timóteo, aí vem o livro de Tito, Filemon, são pequenos livros, né, do Novo Testamento, e aí nós chegamos à carta de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Amém? Esses textos aqui faz referência à palavra do Senhor, às Escrituras Sagradas. Hoje, dia 13 de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Hoje é comemorado o Dia da Bíblia. E quando se fala no Dia da Bíblia, vem logo à minha mente quão importante é a palavra de Deus na vida de uma pessoa, né? E enquanto muitos países há perseguição, enquanto muitos países as pessoas não têm a oportunidade de tê-la, porque se tiver, essas pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas, vão ser espancadas. Nós temos países aí onde existe uma perseguição muito forte aos cristãos, aqueles que declaram sua fé em Cristo, mas estão lá dando a vida por Jesus, né? Mesmo não tendo acesso a toda a Bíblia, e quando tem o acesso é muito restrito. E nós temos um país onde há liberdade de expressão, há liberdade de nós carregarmos a nossa Bíblia conosco, e a gente não pode fazer da Bíblia um amuleto. O que é que eu quero dizer com isso? Temos que valorizar mais ela. Às vezes a Bíblia é apenas um instrumento para enfeitar a nossa estante. Às vezes a Bíblia é apenas um amuleto onde você vai lá, abre qualquer capítulo, lê, enfim. Precisamos usar a Bíblia da forma correta, orando, pedindo a Deus que nos guie através da palavra dele, para trazer uma palavra de Deus no nosso coração. Pedir a orientação de Deus toda vida que a gente abrir esse livro tão maravilhoso, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, porque essa palavra tem poder, é a palavra de Deus. É por isso que aqui diz que ela é viva e eficaz, que a palavra viva, o que está escrito aqui se cumpre, certo? É algo que acontece em tempo real,
que aconteceu no passado, que acontece no presente e vai durar para todos sempre. Que possamos valorizar a Bíblia, que possamos criar um hábito de leitura da Bíblia. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de conhecer a palavra de Deus. Então fica aqui o meu incentivo a você, certo? Orem, leiam a Bíblia, participe da nossa escola bíblica, venham aprender também mais de Deus. E quando você estiver em casa, separe um tempo, seja disciplinado, busque conhecer a palavra de Deus, busque o entendimento de Deus para a tua vida através das santas palavras, tá certo? Que Deus te abençoe. Nessa noite nós vamos para mais um momento de louvor e na sequência eu já convido o pastor Silvio. Também vou louvar um hino conhecido. Já faz um tempinho que a gente louva esse hino. De homem que habitou, tão humano quanto nós ele habitou, com os pés descalços, o rosto suado, a pele marcada pela luz do sol. A chegada dele a Jerusalém, em um jumento não impressionou ninguém. Dessa forma ele cumpriu sua missão, chegou até a cruz, venceu meu Jesus. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que eu recebi do fogo do céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa de glória. Veio como ovelha ferida, voltará o leão da tribo de Judá. Veio como um réu para os homens, voltará com autoridade para julgar. Veio como um servo e obedeceu, voltará como um santo que um dia venceu a terra. Os povos de joelhos dobrados confessarão que Jesus é o Senhor. No retorno depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que eu recebi do céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa de glória. Veio como ovelha ferida, voltará o leão da tribo de Judá. Veio como um réu para os homens, voltará com autoridade para julgar. Veio como um servo e obedeceu, voltará como um santo que um dia venceu a terra. Os povos de joelhos dobrados confessarão que Jesus é o Senhor. No retorno do rei o adorarão. Amém. Agradeço a oportunidade.
Amém, graças a Deus. Obrigado porque o nosso Jesus vive e reina. Vencendo vem Jesus. Ele realmente é um Deus vitorioso. Graças a Deus por isso. Venceu a morte, né? Venceu a cruz, venceu as tentações, tudo isso para nos trazer a vida eterna, que Ele nos ama, certo? Ele nos ama, então nós devemos também o amá-lo de todo o nosso coração, dando o nosso melhor para Ele. Pastor, eu convido o Senhor já para o momento da palavra, que Deus te conduza, te abençoe nesse momento. Bom, boa tarde, ainda tarde, né? Iniciozinho de noite a todos, na paz de Jesus, a todos vocês que estão aqui, como é bom revê-los, a todos também que estão nos assistindo, a nossa saudação, né? O repetir essa saudação já feita aqui, no início do culto pelo irmão Wilke, e falar da nossa alegria de estarmos reunidos nessa tarde de domingo, iniciozinho de noite. Nós vamos para um momento agora de reflexão bíblica e logo em seguida teremos a celebração da ceia memorial do Senhor, a última ceia deste ano de 2020, a última que nós tomamos juntos aqui na igreja, e que alguns irmãos assim também o farão em suas casas, tomando a ceia com seus familiares, porque a ceia é memorial, sim, mas ela também é cercada de muito significado. A ceia é o momento da partilha do pão entre os nossos, é a partilha do pão em casa e de casa em casa, portanto é um momento cercado também de sentido e significado. E logo após a celebração da ceia do Senhor, eu também quero dar uma palavra breve aos irmãos que estão aqui presentes, né? Uma palavra dirigida mais à igreja logo após a nossa transmissão, algo que foi alvo de conversa passada da liderança da igreja e que nós precisamos informar aos irmãos também nessa tarde sobre a nossa diretoria, sobre algumas decisões que nós estamos precisando tomar diante desse momento tão novo, tão difícil de pandemia. Mateus, capítulo de número 18. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 18 de Mateus. Esse é um daqueles textos, e a gente sempre tem textos na Bíblia que a gente volta e meia, recorre para ele, retorna para ele. A gente não se desliga desses textos porque há conexões tão reais desse texto com aquilo que acontece na nossa vida, com aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, que a gente volta muito a ele. Acho que esse é um dos textos que eu mais utilizei em reflexões, junto com alguns outros, que parecem que não descolam, não desgrudam da gente. E eu hoje quero voltar a fazer uma reflexão nesse texto com vocês. Eu quero que você abra aí e mantenha a sua Bíblia aberta, mas a princípio eu vou ler alguns versos aqui de forma não necessariamente na sequência. Eu vou ler alguns trechos e depois a gente vai voltar para uma reflexão no capítulo e na mensagem contida nele. Mateus 18, verso 1 diz assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou então uma criança, colocou-a no colo, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Seguindo adiante, verso 7, o Senhor diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem ou da mulher, da pessoa, por meio de quem o escândalo vier. Portanto,
Se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois ser lançado no lago de fogo. Verso 12. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la? Em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se perderam. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai que está no céu que um só destes pequeninos se perca. Verso 15. Se teu irmão peca contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar-se a ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Verso 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Vamos orar? Pai amado e bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura de trechos desse capítulo do Evangelho de Mateus. Obrigado pelas palavras que são conhecidas nossas, textos que já lemos, que já ouvimos, que já tantas vezes foram trazidos com reflexões objetivas, diretas e claras a respeito do conteúdo dessa mensagem. Portanto, não estamos aqui lidando com uma informação 100% nova, desconhecida. Nós sabemos, nós conhecemos, nós já ouvimos a Tua palavra nos falar com autoridade acerca desse texto. E te pedimos hoje que, ao revisitar e refletir nesse texto, o Teu Espírito Santo abra o nosso coração e fale de maneira pessoal e direta a cada um de nós aqui, nos convertendo, nos animando, nos exortando, nos repreendendo, nos encorajando a tomar decisões que estão paradas nas gavetas da nossa vida, nos dando humildade para reconhecer erros do passado, parar caminhos que estão nos levando para a perdição e retornar a caminhos que nos conduzam à vida, Pai. Faça isso pelo poder do Teu Espírito, sobre cada vida, sobre cada mente, cada alma aqui nessa tarde e noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo, basicamente, fala de questões que fazem parte da vida de todo mundo aqui. Então, a gente sempre tem dúvida a respeito de direito, quem tem direito a quê, de quem está certo e quem está errado nas coisas da vida, de quem é que pode mais, quem é que pode menos. E no final das contas, são as necessidades que a gente tem de afirmação. A gente tem necessidade de afirmação. Você e eu, a gente tem necessidade de alguém que diga pra gente coisas que façam a gente saber coisas que a gente já sabe, vamos dizer assim. Eu preciso de vez em quando ouvir alguém dizer assim: eu amo você. Eu preciso como ser humano. Você precisa. Mesmo sabendo que nós somos cercados de amor, pai, esposo ou esposa, filho, amigos, namorado, noivo, irmãos na fé, mas ouvir isso faz diferença, afirma no nosso coração verdades eternas e verdades práticas também. O estudante que escuta: puxa, que trabalho bem feito, ele se sente reconhecido e valorizado no seu trabalho. O trabalhador que, mesmo tendo feito aquilo que era obrigação dele no seu trabalho, mas que recebe um elogio pela qualidade do trabalho obrigatório feito, se sente afirmado, valorizado. O irmão que vem aqui na igreja e que prepara uma mesa como essa, que limpa a igreja, que prepara o som, que ensaia durante a semana, e alguém chega e diz: puxa, irmã, que bênção, quando a irmã cantou, quando o irmão arrumou ali a ceia, quando o irmão preparou tudo para que o culto acontecesse, foi uma bênção, e eu sei que o seu trabalho foi muito grande. Que bom, irmão, Deus te abençoe. Nós vivemos essa afirmação. E do verso 1 ao 9, o que está acontecendo é que os discípulos estão vivendo essa questão da afirmação.
eles estão ouvindo da boca do mestre ensinos acerca de uma afirmação, mas eles queriam afirmações humanas. Esse texto também trata de forma muito direta a missão do Filho de Deus. Se você presta atenção, quando nós olhamos aqui os versos 7 até o verso 14, ele está falando sobre buscar, salvar, não perder. Considerando que é tão valioso quanto todos que estão aqui guardadinhos, salvos, crentes, assistindo o culto aqui ou em casa, tão importante para o Senhor é aquele rebelde, é aquele irreconciliável, é aquele que dá de costas, é aquele que bate o pé, ou como se diz na minha terra, que dá a rabisaca, que é girar a cabeça com raiva para trás e ir embora, sem olhar para trás, sem arrependimento, sem consideração, sem respeito. Jesus está dizendo: essa ovelhinha teimosa que sai pelo monte, que se perde, que se desgarra, que se acaba no espinheiro, ela é importante para o pastor que deixa todas as outras que não dão esse tipo de trabalho ali, quietinhas no aprisco. E ele volta com ela enrolada no pescoço, balindo, gritando, ricocheteando com as patas, arranhando o ombro, mordendo o cabelo, puxando a barba do pastor de ovelhas, mas volta feliz, chama os amigos, dá uma festa. Só não usa a ovelhinha para fazer a festa, por favor, né? Não vai assar a ovelhinha, mas dá uma festa e diz: olha, estava perdida e eu achei. Esse texto também fala de maneira muito clara como é que a gente, dentro dessas questões de relacionamento, deve desenvolver esse mesmo papel do pastor, uns com os outros, de como a gente deve se submeter nesse processo de aprendizado. A gente aprende errando, sim, aprende olhando a visão de perdão de Deus para as nossas vidas, verso 15 ao verso 20. Errou, vai lá, conversa. Resolveu, você ganhou, irmão. Errou, vai lá. Não conseguiu resolver, leva alguém. Argue, conversa, mostra, explica, tenha paciência, enfim, insista. Agora, o curioso é que a gente esquece, e isso também é muito presente nesse texto, e é a última parte do texto, de como a gente esquece as questões que estão para além da gente. O que é da gente a gente lembra, o que é dos outros a gente não lembra. E de como a gente às vezes esquece de olhar a visão de perdão de Deus e esquece o quanto a gente foi perdoado por conta de uma pequena ofensa que a gente sofreu. E aí a gente começa a caminhar pelo mundo dizendo: olha, eu aceitei a Jesus, transformou minha vida, me tirou de um... Não sei se eu ia estar vivo ou viva, ou que tipo de vida eu ia estar vivendo hoje se eu não tivesse dado essa guinada na minha vida por meio da fé e da ação do Senhor na minha vida. Eu não sei, mas aquela pessoa ali eu não perdoo. Aí tem os que também conseguem usar essa estratégia de não perdoar o outro para tentar também se fazer de muito santo e piedoso. Aí esse pessoal é um pouquinho diferente. Ele às vezes não perdoou ninguém, mas ele também não é tão corajoso de dizer assim, que está com Cristo, mas não quer perdoar ninguém, porque ele se basta. Mas para parecer que ele é santo e bonzinho, ele diz: olha meu irmão, olha pastor, olha irmão Wilke, olha Vinícius, eu quero te falar uma coisa, sabe, eu oro muito, eu leio muita palavra, eu sei o que o evangelho quer de mim, e eu busco perfeição, mas quando eu cometo um erro assim, olha, eu não sou capaz de me perdoar. Ele não se perdoa quando ele erra, ele se acha tão bom que ele acha que se ele errar ele não se perdoa. É mesmo, Satanás, você não se perdoa quando você erra, porque você é o infalível, né? Isso é uma piedade falsa, de gente que não é capaz de entender que o fato de a gente buscar viver como Cristo nos manda viver não nos impede de estarmos no limite. Mas gente, isso é muito no limite mesmo,
de, às vezes até sem perceber, ferindo, magoando o nosso irmão. E aí vem essa desculpa de eu não me perdoo por ser assim, que na verdade é uma maneira de dizer assim, eu não quero tratar isso na minha vida. Aí o cara diz que não se perdoa e faz aquele drama, né? Mas antes ele diz que é muito espiritual, que ora e tudo. Esse texto fala basicamente de coisas que você e eu podemos viver. Agora, logo de saída, na primeira parte, vem as afirmações humanas, o maior no reino dos Deus. E claramente para Jesus são os humildes. Se você olhar o texto de Marcos 9, 33 ao 37 em casa, você vai ver o cenário de inquietação que os discípulos fazem essa mesma pergunta a Jesus ali no Evangelho. Jesus começa a dizer para eles, olha, eu vou sair, não quero que ninguém saiba onde eu vou estar, saibam de uma coisa, o Filho do Homem vai ser preso, perseguido, julgado pelas autoridades, crucificado, vai morrer e vai ter que ressuscitar ao terceiro dia. O que Jesus está dizendo é, numa linguagem do século 21, eu sou talvez uma companhia radioativa para vocês, ou seja, o que vai bater em mim vai respingar em vocês. Os sofrimentos que eu vou sofrer vai aparecer na vida de vocês. Vocês vão ser lembrados como os 12 que estavam andando com aquele criminoso chamado Jesus de Nazaré. E eles ficam inquietos. E como eles tinham a esperança de reino igualzinha ao povo da época deles, que era, derruba Roma, tira Herodes do poder, põe um rei legítimo em Israel, restaura a glória de Israel. Eles tinham isso na cabeça e no coração, estavam perguntando isso até na hora que o Senhor estava indo para o céu, Senhor, quando é que vai restaurar a glória de Israel? Aí eles disseram, bom, se o reino do céu vem aí, e se o dito popular diz que reino do céu é bênção, é Israel mandando ver em todas as nações, vamos ver aqui quem é o maior, vamos ver aqui quem é o ministro da defesa, quem é o primeiro-ministro, quem é o assessor, quem é o copeiro do rei. E aí claramente Jesus tem que dizer a eles, olha, nenhum nem outro. A questão entre eles era quem era o maior entre eles. Eles queriam saber, por isso brigavam durante o caminho, por isso discutiam. Agora, o que eles achavam, e aí eu falei do senso comum da nação, é que eles tinham direito especial por ser discípulo. O que muita gente acha hoje é que caminhar com Cristo é receita infalível de sucesso para tudo na vida. É que não vai ter tribulação. É que não vai passar por uma situação como essa que nós estamos passando aqui, com impedimentos, com limitações, com dificuldade de estar juntos, com dificuldade de somar forças para coisas que a gente estava acostumado a fazer, limitando com proibições a presença de alguns irmãos entre nós para o bem deles, sofrendo a incompreensão até deles, porque o que se fala lá fora é, vai dar tudo certo, só vem coisa boa. E na verdade, da parte de Deus só vem coisa boa. Mas lembre-se que toda coisa boa que vem de Deus para cooperar com o nosso bem, às vezes vem espinhando a nossa carne e para o nosso bem. E para o nosso bem. Nós vamos celebrar a ceia e num dos textos que nós sempre lemos nessa celebração, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, Paulo diz, olha, o problema é que se vocês fossem julgados pelo Senhor e repreendidos pelo Senhor, vocês não iam ser condenados com o mundo. Aí tem 3 coisas que ninguém gosta: julgamento, repreensão e condenação. Quem é que gosta? Você quer amanhã participar de julgamento, irmã Ilma? Onde a senhora é o réu? Não, eu não quero. Você quer amanhã levar umas chicotadas, Jesse, assim como... Não está afim, né? Will, você quer pegar uma condenação aí de alguns meses? Só meses. Ninguém quer. Mas olha o que o apóstolo está dizendo, olha o que o Evangelho propõe. Sejam constantemente julgados, corrigidos, examinados pelo Senhor para evitar uma condenação que é dos homens. Olha o texto que nós lemos aqui com o irmão Wilke de Timóteo. Para ensinar, para repreender, para instruir em justiça,
para que aquele e aquela que vivem a essência da palavra, não é o decoreba do texto escrito na palavra, mas a essência da palavra, estejam prontos para toda a obra, inclusive para os momentos maus. E eles estão nessa. E as convenções humanas, os acordos e os confortos dos seres humanos sempre mudam o nosso foco. Aí os discípulos estão brigando entre eles. E Jesus tem que chamar uma criança, botar no meio e dizer: se vocês não se tornam humildes como essa criança, esqueçam. Esqueçam, não há reino dos céus. Lembremos que as bem-aventuranças e seus 8 e as 8 características dos que são bem-aventurados estão baseados naqueles que são e não naqueles que têm. São os que são alguma coisa, são perseguidos, são misericordiosos, são chorões, são humildes no espírito, são pacificadores. Eles não têm paz para dar pela espada, pela palavra, nem pela retórica. Eles são pacificadores, são tomados pela paz para pacificar. E os discípulos aqui desconhecem essas coisas. É como se alguém que estivesse no meio do caminho com alguém e no meio do caminho dissesse: a gente está indo para onde mesmo, Senhor? Aqui. E o texto prossegue. E a missão do Filho do Homem fica clara. Quando nós lemos o texto que é paralelo em Lucas, capítulo 15, nessa parte aqui dos versos 12 ao 14, sobre a ovelha perdida, nós entendemos que todo o contexto daquele capítulo 15 de Lucas e deste Evangelho de Mateus mostram claramente que a consciência e o compromisso de Jesus sempre foram buscar e achar o que se havia perdido. Não importava a situação, se estava perdido, se estava em risco, Jesus lançava a mão de qualquer convenção, de qualquer acordo, de qualquer necessidade de momento para ir atrás. Você já ouviu falar que alguém quebrou uma regra para poder salvar a vida de alguém? Você já ouviu falar nisso? Você já viu situações assim? Talvez você já tenha tido que quebrar uma regra muito rígida para poder fazer a coisa que era certa, que a regra rígida impedia, né? Isso sempre aconteceu no ministério de Jesus. Jesus está cuidando de um menino em Gadara que está tomado de demônios. É uma terra de gentios, é uma terra que não era considerada pura pelos judeus. E Jesus tem contato com o criador de quê, gente? Criadores de... Tinha coisa mais nojenta para judeu do que isso? Não. O que é que dizia a lei para quem tivesse esse tipo de contato? Vai, te purifica, pega uma oferta de pacificação, que podia ser um pombinho, ou uma rolinha, ou um cereal, vai lá no templo, fala para o sacerdote, toma um bom banho antes, e aí você está purificado. Aí Jesus sai daquele lugar sem fazer nada disso, e alguém diz: olha, tem uma menina para morrer. Quem era a menina? Filha de quem? De Jairo. Jairo era o quê? Pastor da sinagoga, da igreja local, judeu. E Jesus, contrariando toda a ordem moral para salvar uma vida, vai lá na casa do Jairo, toca na menina, entra na casa, não se purificou, carregava talvez na sandália restos da lama imunda, da pocilga por onde ele deve ter passado ao falar com os porqueiros. Talvez um cheiro ainda exalasse da roupa de Jesus. Mas a vida estava em primeiro lugar. A missão do Filho do Homem sempre foi salvar e achar o que estava perdido. Verso 11 do capítulo 18. Portanto, não importa a situação, o Senhor irá atrás daqueles que se extraviam. Agora, o que dizer também, um pouco antes desse texto, de quando Jesus nos dá uma ordem que parece absurda para o nosso tempo, quando ele diz no verso 8: se tua mão ou teu pé te fazem tropeçar, cortam e jogam fora. Se teu olho te faz errar o caminho, arranca e joga fora. Você acha que o século 21, o século do é proibido proibir, aceita essa palavra? Como é que um psicólogo que não conhece o conteúdo do ensino de Jesus olha um texto desse hoje em dia? Como absurdo.
castrante, conservador, tirânico. Para quem não conhece o conteúdo do ensino de Jesus, esse texto é proibido nesse século, onde você faz o que quiser. Vem alguém ali, eu não vou com a cara dele, quero xingá-lo, xingo e pronto. Vem alguém ali, discorda de mim, eu não posso bater nele para não ser preso, mas eu posso pichar ele numa rede social, vou lá e faço. Quero consumir todo tipo de droga, lícita ou ilícita, para ter o prazer na dimensão e na vontade que eu tenho, vou lá e faço, meu corpo, minha vida. Aí para quem não entende isso, vai olhar isso como castração, como amputação. A gente sabe o que Jesus falou aqui, mas deixa eu dizer o que Jesus não falou aqui. Jesus não defendeu aqui a automutilação. Jesus não defendeu aqui aquilo que os monges faziam na Idade Média, né? Que cortavam os membros do corpo mesmo para não ter, né? Porque parece que o desejo era só a coisa do corpo, daquele órgão. Não era, era da mente. Aí os caras iam para esse extremo. Jesus aqui não orientou ninguém a se autoflagelar, a se espancar com chicotes, a subir morros para pagar pecados pelo castigo do corpo, ou a cortar mão, olho, dedo nem pé. Isso não é o que o texto diz. Jesus não quer limitar a capacidade, a criatividade, as possibilidades, o talento, o dom e a possibilidade que você tem de realizar coisas para a honra e glória do nome dele. Com o seu jeito, com a sua mente, com o seu corpo, com a sua voz, com os seus talentos, você pode fazer isso. E o texto aqui não diz deixe de fazer. O que o texto diz aqui é possível fazer abrindo mão daquilo que possa nos causar perdição, contradição. É possível viver negando a mão que me faz errar, o olho que me faz errar, o pé que me faz tropeçar. É possível escolher uma vida plena, ainda que aleijada daquilo que é o meu desejo que vai me destruir. Então, o que é visto como castração e amputação, na verdade, fala sobre possibilidades. E só por conta de possibilidades que é possível salvação. Só por conta dessa possibilidade é que é possível o encontro daquele que aguarda ansiosamente o que quase vai de vez pelo caminho. Seja a ovelha, seja a dracma, ou seja o filho que se perdeu. Só por causa dessa possibilidade de amputação do desejo é que é possível reconciliação. O que é que acontece com o filho pródigo, pelo amor de Deus? Ele amputa aquela mente cobiçosa dele. Ele arranca aquele olho grande e gordo dele, quando ele percebe que na casa do pai tem amor, tem acolhimento, tem tratamento digno, decente. Quando ele percebe o quanto ele errou contra o pai, contra o céu e contra o pai, por ter dado vazão a todo desejo e vontade humana, e aí ele retorna. Então a missão do Filho do Homem sempre foi buscar e salvar o que se havia perdido. A missão do Filho do Homem, de acordo com a vontade do Pai, verso 14, é que nenhum se perca. Que eu e que você possamos viver plenamente, mesmo com as limitações que a gente vai ter que lidar na vida. E essas limitações são aquilo que eu já falei no começo, é uma questão de decisão. É o contrário daquele santarrão que eu falei aqui, que diz, eu não me perdoo. É o que se perdoa e diz, eu me perdoo no sentido de dizer assim, olha, eu sei que eu tenho essa falha no caráter, que eu não posso ir por ali, porque se eu for por ali, meu olho me faz cair. Eu sei que eu tenho essa fraqueza, e se eu for por ali, minha mão me faz tropeçar, meu pé me faz me arrebentar. Então, se eu sei disso, eu não vou por ali. Deliberadamente eu escolho ir pelo caminho que produz vida em mim, graça e misericórdia em mim. E o que o mundo chama de amputação da vida é, na verdade, a minha salvação. E por outro lado, e esse texto é concluído com essas questões que falam a respeito dos relacionamentos. Do verso 15 em diante, a instrução é: vai ao teu irmão
repreende-o e ganha ele. E continua: se não é possível, vai com mais um, com mais dois e ganha. E se não é possível, vai com a igreja. E se não é possível, olha, não tem jeito, trata ele como gentil, como publicano. Se as nossas questões de afirmação são o drama pessoal que a gente vive, essa questão dos relacionamentos são as que muitas vezes deixam a gente quase que no limite do desafio dessa experiência de dia a dia lidar com as pessoas. Você já ouviu a frase que lidar com gente é terrível, é melhor lidar com número, com animal, com conta, com máquina, com areia, com pedra e com brita do que lidar com gente. Há uma peça de teatro escrita pelo filósofo Jean-Paul Sartre, e a peça é intitulada Entre Quatro Paredes, e um personagem da peça, do texto da peça, diz: para mim o inferno são os outros. Para mim o inferno são os outros, ou seja, as outras pessoas são toda a expressão de inferno com a qual eu tenho que conviver nessa existência. Enquanto esse personagem diz isso, Jesus está dizendo em Mateus 11:28, olha, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho alívio. Enquanto o mundo, num senso comum, está dizendo e ensinando isso, e a gente está absorvendo essa cultura e trazendo para dentro da igreja, de achar que os outros são inferno. Irmão fulano dá muito trabalho, deixa o irmão fulano para lá. Ah, irmão fulano não conta com ele para isso, não. Jesus de Nazaré está dizendo, não, venha para cá cansado, sobrecarregado, chato, difícil, complicado, amputado, ou cheio de braço, cheio de perna, cheio de maus costumes. Venha para esse evangelho da graça, venha buscar alívio em mim. E o que o texto está dizendo aqui de maneira muito clara é: vai lá e ganha o teu irmão. E às vezes a gente se depara com isso e lembra também de um texto que está lá em Efésios 6,12, né, que fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? E como nós evangélicos temos o nosso próprio dialeto, quando a gente fala em carne, a gente fala em quê? Em pecado. Carne é pecado. Mas o que o texto está dizendo ali, a nossa luta não é contra pessoas iguais a nós. A nossa luta não é contra os outros seres humanos, gente. A nossa luta é contra o quê? O texto continua: principados, potestades. Fala em potestades que estão no ar, ou seja, espíritos mesmo, demônios, poderes terrenos, governo ruim, inflação terrível, clima, que aí tem a culpa da gente nessas coisas todas, né? Então nossa luta são contra esses poderes, e é contra essas coisas que são espirituais, que atuam de dentro para fora na gente. Não é contra a pessoa, não. A luta contra a pessoa já é a tragédia, sabe? Duas pessoas brigando de tapa e de murro já é a tragédia, já é a incompreensão total da vontade. Então por que a gente resiste tanto a isso? Sabe por quê? Porque a gente resiste ao tema central de tudo, que é a restauração da vida da gente. Lembra do cara que não se perdoa? Ah, eu não me perdoo porque eu faço isso. Não, você não quer se tratar. Aí fica muito mais bonito para você vir dizer que você é muito bom, bom pra caramba, mas não se perdoa porque faz isso. Tem um pastor que eu gosto muito, Ziel Machado, e tem uma frase dele que eu acho ótima. E a frase é a seguinte: quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Quer chamar Deus de pai? Amém, Deus seja louvado. Mas saiba de uma coisa, você não escolhe irmão, não. Sabe aquele irmão que desce assim, atravessado? É seu irmão. Seja membro dessa congregação ou de outra, seja da família de sangue ou da família dos outros relacionamentos que vão surgindo na vida. Sabe aquele cara que você nem conhece pessoalmente, mas vê as bobagens que ele fala na internet, na rua e tal. Você nem conheceu, nem bateu um papo com ele pessoalmente, mas não suporta o que ele fala, sabe? Se você chama Deus de pai, e se ele chama Deus de pai também, parabéns, é seu irmão. E é por isso que quando a gente olha
dos versos 15 ao 20 do capítulo 18 aqui de Mateus, a gente vai ver que a consciência aqui é como se trata um irmão. E se mesmo no final de tudo a tentativa for frustrada, a gente tem um convite, que é para tratar o irmão de uma forma. Como é a forma que Jesus disse? Gentil ou cobrador de impostos romanos? Agora, como é que o judeu tratava quem não era judeu? Assim, né? Como é que o judeu tratava quem era cobrador de imposto romano? Assim. Mas Jesus está mandando a gente fazer isso? Para quem quiser entender assim, assim agirá. Mateus tinha que profissão mesmo, gente? Mateus, o discípulo, cobrador de impostos. Zaqueu era o que mesmo? Zaqueu, o publicano. Agora, se Jesus diz para a gente tratar os que assim se rebelam, tais, qual deveria ser o padrão de tratamento que a gente adota para tratar os gentios e publicanos que às vezes estão perto da gente? O padrão de Jesus. Vai na casa daquele teu irmão publicano e janta com ele. Não é vai lá e picha ele, vai lá e cancela ele, não. É vai lá e janta. Vai com salvação na casa daquele publicano. Vai com amor na casa daquele gentio, do mesmo jeito que Jesus recebeu todos os gentios que iam até ele, a mulher sírio-fenícia, o gadareno. É assim que se trata gentio e publicano na ótica do Evangelho. Não com paus e pedras, com amor, acolhimento e graça. E vem a história do perdão, né, do 70 vezes 7, que em Lucas fica mais perigoso. Por que em Lucas fica mais perigoso? No capítulo 17, porque lá o Senhor fala no mesmo dia. Aí fazendo uma conta, a gente fala 70 vezes 7 é 490, né? Se você fizer a conta, 70 vezes 7 é 490. Na verdade, esse número dá uma dimensão de absoluto, de número fechado, né? 7 é perfeição, 70 vezes 7 é muita perfeição, vezes o que é perfeito. Mas acredite, tem crente que anda com cadernetinha e que está marcando as vezes que perdoou o outro. Está esperando chegar a 490 para dizer, não, acabou, Will, que foi a última, viu? Você foi perdoado agora pela vez 489. Na próxima... não tem mais. Aí lá em Lucas, o mandamento é, se ele vier a você 7 vezes ao dia, você perdoa ele 7 vezes. Aí eu fiz uma conta, que às vezes não é boa, né? 70 vezes 7, 790. Se isso for 7 vezes ao dia, né, vai dar 49 vezes por semana. Se o cara 7 vezes errar com você, Raí, ele vier na semana, você vai perdoar ele 49 vezes. Vai dar 210 vezes ao mês e vai dar umas 2.500 vezes por ano. Então você e o Thales aí vão ter muitos 2.555 motivos pela ótica do Evangelho. E eu concluo lembrando a parábola que está contida dos versos 21, dos versos 23 até o verso 35. E a parábola é a seguinte: no texto em Lucas, quando Jesus fala 7 vezes ao dia vai lá e perdoa, os discípulos respondem dizendo, Senhor, aumenta-nos a fé. Isso era uma maneira de dizer, não dá pra gente, não dá, tá? Legal, Jesus, muito bom, mas não dá pra gente. Essa história de aumenta-nos a fé chegou, deu. Aí vem a parábola. E qual é a parábola? A parábola mostra que um homem devia uma quantia impagável para um homem muito poderoso e rico. Está aí no texto, você pode ler com calma depois em casa. E o homem está cansado de esperar o pagamento da dívida. Prende o homem, fala, paga. Ele diz, não tenho. E ele diz, então eu vou vender sua mulher e seus filhos para o pagamento da dívida. Hoje isso não pode acontecer. A gente tem um sistema na maioria, né, dos países do mundo que impede esse tipo de coisa. Ninguém vai escravizar ninguém por causa de dívida de ninguém. Na maioria dos países do mundo isso funciona. Em alguns lugares do Brasil isso não funciona, acreditem. Mas, tirando isso do foco agora,
era uma prática que não era incomum, absurda, e que era amparada legalmente naquele tempo. Jesus não propunha parábolas de coisas que não podiam acontecer. Pega os filhos, pega a família, vende como escravo, põe para trabalhar, para pagar. E a parábola diz que o grande devedor cai de joelhos, chora, pede e tem a sua dívida perdoada. Fala-se ali em talentos e em peso de prata. Esses talentos que o homem devia ia dar alguma coisa em torno de mais de 300 toneladas de prata. Era muita prata. É muita coisa, ainda hoje é muita coisa. Prata não é o metal mais caro do mundo, mas uma cotação antiga de 96 centavos vai fazer uma conta aqui de uns 330 mil reais, mais ou menos. Era o que o cara devia para o outro. Muita grana. Aí ele sai, perdoado. 330 mil ali, cancelados no boleto. E encontra um que devia para ele 100 denários. Um denário, uma diária. O salário mínimo, que é 1.045, vai dar uma diária aí de aproximadamente R$35, eu acho, mais ou menos isso, o número não é muito exato. Então, a dívida de 100 diárias, considerando o salário mínimo, era uma dívida de mais ou menos uns R$3.500, R$3.600. Quanto é que o cara devia em prata para o outro? 350 mil. Quanto é que aquele que devia 100 diárias para ele devia? 3.500. 1% da dívida. Ele pega esse cara, espanca, prende, maltrata, e os conservos, ou seja, quem trabalhava com esse cara que foi perdoado, que podia estar futuramente na mesma condição daquele diarista, ficam horrorizados, ficam escandalizados e vão para o Senhor, para o cara rico, e dizem: olha, ele fez isso. E a parábola é concluída com o convite daquele impiedoso cobrador. E ele ouve as seguintes palavras: chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Tu também não devias ter tido compaixão de teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se vocês não perdoarem de coração ao seu irmão. Uma coisa muda nesse segundo convite do grande devedor. O Senhor agora, tomado de nova consciência, não coloca o castigo para os filhos, para as filhas, para a família. Coloca para ele: você vai pagar até o último centavo. Você vai trabalhar o resto da sua vida, cara. Você vai carregar um peso para o resto da sua vida porque você foi impiedoso. Você vai carregar um peso para o resto da sua vida porque você se deixou encher no coração pelas questões de autoafirmação. Porque a sua preocupação era saber se você era maior ou melhor no reino de Deus. Você vai se encher de peso no seu coração pelo resto da sua vida porque você não teve menor pudor em ser um promotor de escândalos, em levar ao tropeço os outros com a sua arrogância. Você vai pagar até o último centavo porque você não teve compaixão de quem se perdeu. Você não vibrou com uma ovelha que voltou. Você não quis nem entrar na festa quando meu filho retornou. Você vai pagar até o último centavo porque você considerou que aqueles que não são iguais a você não merecem o seu perdão, porque você fica tratando o perdão com categoria de quantidade. Quantas vezes eu vou perdoar, Senhor? E porque você não enxerga que todo perdão, misericórdia e amor de que você precisam, eu derramei e continuo estendendo sobre sua vida sem nenhum impedimento. Que tipo de pessoas nós queremos ser? O que nós vamos apresentar diante do Senhor no nosso próprio acerto de contas? Que tipo de reflexão nós vamos fazer a respeito desse texto e que tipo de decisão a gente vai tomando no curso da vida da gente,
para a gente viver, caminhar, andar e perdoar segundo a ótica do reino de Deus? Essa é a pergunta para a gente sair daqui hoje. Essa é a pergunta para a gente levar para um mundo que está precisando ver pessoas que comecem a viver essa experiência e essa ótica e uma vida de quem foi perdoado, de quem sabe que não deve nada para a existência, embora deva tudo àquele que nos deu a existência. E quando eu digo não deve nada para a existência, é porque é livre para perdoar, é livre para não se perder por causa da mão que quer ir, do olho que quer ir, do pé que quer ir. É livre para ganhar aqueles que pensam diferente, que fazem diferente, para amar aquele que ofendeu. É livre para ter consciência do quanto já foi perdoado e entender que por conta disso tem a necessidade de perdoar aqueles que precisam, que pedem e que buscam perdão. E que sabe que não é prejuízo nenhum quando alguém que vem e pede perdão para fazer o mesmo erro daqui a pouco. Não é prejuízo nenhum para mim. Mais perdão eu tenho para dar para quem me ofendeu, porque eu não perco nada, eu não me prejudico em nada. E nem me torno melhor em nada. Mas pelo contrário, eu me aproximo mais do mestre. Do mestre que foi traído por aqueles que estavam pertinho dele, que foi abandonado por aqueles que deviam estar com ele em todos os momentos, e que mesmo assim não abriu a boca, não reclamou. Grande recompensa de quem quiser viver conforme Jesus nos instrui nesse texto não é também ser melhor do que ninguém, mas é reconhecer o valor e o tamanho da graça que invade a vida e decidir de coração viver assim, só para saber como é que Jesus viveu, andou, sentiu e sente a nosso respeito. Vamos orar nesse momento. Vamos orar também, nos preparando, não só para esse momento memorial que nós vamos celebrar, mas nos preparando para enfrentar mais uma semana, mais alguns dias de muito desafio. Um final de ano cercado de dúvida, de incerteza, de tantas coisas que estão roubando a nossa atenção e, por que não dizer, a nossa paz. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos prepare, para que nesse nosso acerto de contas com o Senhor, a gente possa ter um coração preparado para o perdão e para a misericórdia. Oremos. Ó Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa tarde e noite, por estarmos reunidos em Teu nome, uns com os outros e também com aqueles que nos assistem. Por estarmos recebendo a Tua palavra em nosso coração e por saber que o Teu Espírito Santo é quem confirma cada palavra, cada gesto, que cada pensamento que povoou a nossa mente nesses instantes de reflexão, Pai, ele não veio em vão nem à toa, e certamente ele cooperará para o nosso bem se nós tão somente e humildemente diante de Ti nos colocarmos de coração e de peito aberto. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a considerar a Tua graça e misericórdia sobre nossa vida antes de qualquer resposta que tenhamos que dar a outras pessoas na vida. Isso não é fácil, isso é uma tarefa árdua e difícil para todos nós aqui, para cada um de nós aqui, e é por isso que nós suplicamos a Tua misericórdia nesse sentido, Pai. Reunidos hoje aqui, nós também vamos celebrar, Pai, ceia memorial do Senhor Jesus. Um momento cercado de tão íntima comunhão entre Teu Filho e seus discípulos. E hoje entre nós, discípulos do Teu Filho e filhos amados Teus, podendo partir este pão e esse cálice, nos venha à memória que aquilo que nos une, aquele que nos chama é fiel, e tudo que Ele é, e tudo que Ele traz para as nossas vidas é muito maior do que as coisas que aqui nos separam e nos dividem. Ensina-nos a amar e a olhar com os olhos de Jesus.
nos reveste dessa humildade infantil sem a qual nós não vamos ver a Deus, Pai. Sem a qual nós não somos merecedores do reino que já está preparado para nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora ao momento da ceia memorial. Eu gostaria de me aproximar dos irmãos e da mesa e também de convidá-los já nesse momento a prepararem-se para esse tempo tão especial na vida da igreja. Convidá-los a abrirem suas Bíblias, outro texto do Evangelho. Também no Evangelho segundo Mateus, dessa feita no capítulo de número 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. E o texto ali, a partir do verso 26 do capítulo 26, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A cena é simples. Havia um jantar, uma grande ceia de Páscoa, muita comida, muita celebração, cânticos, alegria. Num dado momento, Jesus levanta-se, toma um dos pães que estavam à mesa e o parte e dá a seus discípulos. E de maneira clara diz: isto é o meu corpo. Isto vai ser o símbolo da minha vida repartida em favor de vocês. Ele toma o seu próprio cálice que ele estava na mão, certamente, e o enchendo de vinho diz: bebam aqui, no mesmo cálice. Com esse cálice nós selamos aqui uma aliança para perdoar pecados de muitas pessoas. Eles comem, eles encerram aquele momento cantando e saem dali para testemunhar a execução daquelas palavras de Jesus em vida e em verdade. Instantes depois, Jesus é preso, é levado, arrastado e julgado de forma injusta, e horas depois está sendo crucificado sob a ordem de Roma, de Herodes, dos principais líderes religiosos e aos gritos do povo de Israel, da cidade de Jerusalém. A gente vive muito distante culturalmente, geograficamente, historicamente desse momento. Mas para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, para cada irmão que também nos assiste em sua casa e que está também se preparando para participar conosco nesse momento, eu quero dizer que nós temos um privilégio que apenas aqueles que podem experimentar isso pela fé o têm, que é sermos transportados para esse momento sem sair de onde a gente está. Ser transportados para esse momento de comunhão, olhando para a vida da gente. É eu olhar para a minha vida e perceber
em que momento e em que situações da minha vida, momentos e situações da minha vida, eu pude contar com um amigo que foi capaz de morrer por mim. Esse amigo não era o Wilke, essa amiga não era a irmã Francisca, não era uma pessoa de carne e osso. Pode haver um amigo aqui na terra, um pai, um irmão, um esposo, um filho, que se jogue na frente de um perigo para salvar a vida de alguém, que tome um tiro ou alguma outra fatalidade por alguém. Isso pode acontecer. Mas esse amigo, que em várias situações da minha vida se pôs ao meu lado, se pôs à minha frente, se pôs ao seu lado e à sua frente, o fez em uma demonstração sincera, desprendida e sobrenatural, que você e eu só podemos compreender pelo que a gente viveu. Por isso, nesse momento, nós vamos orar novamente, pedindo ao Senhor que em nosso coração sejam trazidos à nossa memória agora e aqui momentos da nossa vida em que foi o Senhor, sem um braço, sem uma mão, sem uma presença física necessariamente, mas com uma presença que foi sentida, inclusive talvez fisicamente, por nós, quem nos salvou, quem nos livrou. Que se não fosse o Senhor, talvez nós não estivéssemos aqui hoje para celebrar essa festa, que é partir o pão e tomar do cálice. Baixe sua cabeça com essa música suave. Por alguns instantes eu quero que você ore por si mesmo. Em seguida eu vou orar. Nós vamos cantar um cântico enquanto nos dirigimos à mesa para pegar os elementos. Mas nesse momento, fale com o Senhor, você, pessoalmente. Naquela noite, Senhor, o Senhor salvou a minha vida mais uma vez. Eu sei o dia e o lugar e a circunstância na qual eu ouvi a Tua voz e senti que Tu me salvarias e pouparias a vida, Pai. Alguns irmãos aqui também têm experiências assim. E o que daríamos nós ao Senhor por saber que o Senhor se colocou em perigo junto conosco? E o que seria de cada um de nós se não fosse a Tua mão nesses momentos cruciais de nossa vida? Ensina-nos a lembrar de momentos assim, para a gente entender o quanto nós Te devemos e perceber que aquilo que o outro faça a mim, o mal que o ser humano fez a mim, não é de se comparar com a misericórdia e a graça que foi estendida sobre mim, e por isso eu sou, por essa misericórdia e graça, convidado a amar e a perdoar também o que me ofendeu. Nos ensina a nos aproximarmos da Tua mesa, Pai, como filhos que vêm alegres ao convite do Pai. Tomar pão, tomar vinho, agradecer, celebrar e anunciar: nosso Redentor vive, morreu, mas ressuscitou e vive, e um dia virá outra vez. Obrigado por esses elementos, Pai, que continuarão sendo pão e vinho, que continuarão sendo apenas uma lembrança e memória daquele que é, daquele que há de vir, daquele que está hoje aqui conosco, a quem nós oramos. Amém. Enquanto somos
conduzidos nesse momento por uma música, nos aproximemos da mesa, tomemos os nossos elementos, retornando ao nosso lugar, nós iremos esperar o momento em que juntos vamos partir o pão e o cálice. Vamos continuar com essa canção. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. O texto bíblico diz que Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Participemos juntos do pão. Tomando o cálice, disse: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Mas eu vos digo que desde agora não mais beberei dele, até aquele dia em que beberei do vinho novo convosco no reino do meu Pai. Participemos juntos do cálice. Amém. Neste momento, vamos continuar louvando enquanto devolvemos os cálices. Aqui também é um momento para aqueles que assim se prepararam para ofertar ao Senhor. Momento de comunhão da igreja, momento em que não deve haver constrangimentos, mas momento de alegria no serviço ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor
e recolher os nossos dízimos enquanto devolvemos também os cálices. Quero saudar toda a igreja na graça e paz, amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão, e digno é o Senhor. Sobre o trono estás, e soberano Criador, vamos sempre te adorar, e eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Nós vamos orar, encerrando a transmissão do culto dessa noite, mas ainda iremos ter uma palavra com os irmãos aqui bem breve. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento de ceia memorial que encerramos agora. Obrigado pela tua bondade sobre nossa vida, pelas ofertas e dízimos entregues em tua casa, pela vida de cada irmão e de cada irmã aqui presente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela Bíblia, palavra viva e eficaz, que é capaz de penetrar na nossa alma, que é capaz de nos levar à reflexão, que junto com a decisão pode transformar a nossa vida. Leva-nos em paz daqui para os nossos lares e nos conduza em segurança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito sejam com todos vocês. Amém.